E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem... Pera aí, vamos de novo. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste quadro, Uma Dose de Bíblia. Vamos então para a pergunta que não quer calar. Será mesmo que Deus tem seus favoritos, tem ali aquele grupinho, e você não está no grupo dos favoritos? Será? Então, meu povo, o vídeo de hoje está baseado no texto de João, capítulo 14, versículo 21, que eu vou pegar minha colinha aqui, porque, né? Então diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Bom, se provavelmente você está achando que Deus tem ali o grupo dos favoritos e não te convidaram para este rolê, quero te dizer que isso é uma mentira do diabo para te afastar da presença do Senhor. Porque o que acontece? A palavra de Deus, ela é uma só. Os mandamentos são os mesmos para todo mundo, são os mesmos princípios. Aquele que obedece, segue os mandamentos, é abençoado por Deus, é amado, tem as revelações do Pai. E aqueles que não obedecem, né, infelizmente, fica aí a desejar, né? Aí, de repente, né, a gente leu esse texto e você ficou pensando, então, se eu não sigo os mandamentos de Deus, né, se eu não obedeço a palavra do Senhor, ele me odeia, né? Ou seja, pioramos a situação? Não, não pioramos a situação. Porque pensa, vamos imaginar aqui uma relação de pai e filho. O pai tem o dever de ensinar o filho, né? Então estabelece ali regras, princípios para que o filho siga, né? Se esse filho de repente desobedece, se esse filho de repente não liga para o seu pai, se de repente esse filho descumpre, né, todos os princípios que o pai estabeleceu ali para que ele obedecesse, esse pai vai deixar de amar esse filho? Não, esse pai nunca deixará de amar esse filho. Porém, vai estabelecer ali limites, né? Punições, vamos dizer assim. Ah, você não obedeceu, não levou o lixo para fora. Não vai assistir televisão, não vai jogar videogame. Ou coisas mais profundas, né? Desrespeitou, fez coisas que não devia, então vai receber ali punições mais severas, um castigo de repente, né? Mas tudo pautado no quê? No amor que esse pai tem para esse filho, pensando no futuro desse filho, pensando no bem-estar desse filho, né? Então, mesmo que o filho não obedeça, o pai não deixa de amar, mas também tudo tem um limite, né, meu povo? Agora, tendo esse exemplo aí, né, para poder a situação ficar mais esclarecida, mais visível, vamos nos aprofundar um pouquinho aqui, né? Então eu falei, né, que a palavra de Deus ela é uma só, para todo mundo, né? Então não existe essa questão de que Deus prefere aquele ali porque aquele ali sofreu menos, porque aquele ali recebe tudo que quer, aquele ali tem uma vida boa. Princípios, coloque isso na sua cabeça. Princípios são princípios. Se eu sigo o princípio, eu sou abençoado. Se eu não sigo o princípio, como que eu serei abençoado? Não tem como Deus ir contra a sua própria palavra por mero capricho de ter um preferido ou não. Então, descarte de vez essa possibilidade, ok? Provavelmente, você deve ter passado por sofrimentos pesados, você deve ter passado por traumas, você deve ter passado por decepções, né? E chegou nessa conclusão de que você não está ali no grupo dos favoritos de Deus. Simplesmente porque você teve expectativas que não foram atendidas e você viu o coleguinha ali que não passou por nem metade do que você sofreu sendo recompensado. Calma, não é bem assim. Deixa eu te falar o que humanamente acontece. Humanamente, ou seja, naturalmente, a forma que nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta interfere na forma que a gente se relaciona com Deus. E aonde entra o sobrenatural da palavra de Deus? Porque quando a gente deixa a verdade da palavra entrar na nossa vida, quando a gente pratica a verdade da palavra, a forma que a gente se relaciona com Deus, ela é sobrenatural. Porque nós temos as nossas referências humanas, né, para viver. Mas quando a gente deixa a palavra entrar na nossa vida, quando a gente de fato se torna uma nova criatura, a forma com que a gente se relaciona com Deus é sobrenatural, porque é uma coisa que você não tem referência,
que você nunca viu, mas você vive aquilo na essência. Então agora você consegue perceber o porquê de repente você chegou nessa conclusão? Porque das referências humanas que você tinha, você passou por coisas que de repente você se perguntou, será que Deus não está assistindo o meu sofrimento? Será que Ele não está me vendo passando por isso aqui? Por que Ele está deixando isso tudo acontecer? Ah, então Ele não me ama, então Ele não me quer, né? Mas não é isso. Uma outra probabilidade são pessoas que têm problema diretamente com a paternidade, problemas com o próprio pai, né? E aí pega isso de exemplo para o nosso Pai, Deus, né, celestial. É uma coisa que implica diretamente. E mais uma vez entra o sobrenatural da palavra de Deus. Quando a gente a pratica, né, ela vem para nossa vida de forma sobrenatural, apagando toda aquela referência ruim e nos fazendo viver novas experiências com o nosso Pai Celestial e nos fazendo viver algo novo. Eu quero viver. Então, galera, vai perder um pouco da qualidade aqui agora da luz, da imagem, tá bom? Do som também, porque tem uma criança que entrou aqui no quarto, tá bom? Não dá pra montar o cenário perfeito, né, minha gente? Senão a gente nunca vai gravar. Mas então vamos lá, dentro dessa circunstância aqui, né, dentro desta conclusão que você chegou, eu vou colocar aqui 2 classificações e você vê qual que você vai se encaixar, tá bom? A primeira classificação, daqueles que se frustraram com os planos de Deus. Você queria que as coisas caminhassem por um caminho, o Senhor precisava que caminhassem por outro, você simplesmente não aceitou a vontade de Deus. E por causa disso, colheu seus próprios frutos, né? E achou que Deus não era bom o suficiente para você. A outra classificação é daqueles que sofreram tanto que chegou à conclusão de que Deus não o observava. E aí você decidiu pegar suas coisas e se afastar da presença de Deus. Só que veja que nas 2 classificações nós decidimos sair da presença de Deus. E aí tem uma coisa que talvez ninguém nunca te falou. É que Deus nunca dá nada que a gente não suporte. Já o ser humano, ele é ganancioso, sabe? Ele quer além da capacidade. E aí chega a limites que não consegue suportar. Deus nunca vai nos dar algo que a gente não aguente, que a gente não suporte. Mas a gente, por nós mesmos, sempre achamos que a gente vai dar conta. Chega lá, a gente não dá. Aí quebra a cara. Eu quero te lembrar que Deus, Ele é justo. Ele reuniu todos os princípios que nós precisamos seguir para sermos abençoados num único lugar. E todo mundo tem acesso, né? Pelo menos aqui no Brasil, graças a Deus, temos livre acesso à palavra. E Tiago, na carta de Tiago, no seu 1º capítulo, ele vai dizer que se a gente observar a lei do Senhor com firmeza, não esquecer dela, mas praticar, seremos abençoados. Deus abençoa quem segue os seus princípios. A questão é que para obedecer, precisamos sacrificar um pouco de nós mesmos. E o Senhor nos deu um presente que eu considero um tanto perigoso, que é a liberdade. Quando a gente serve a Deus, a gente encontra a liberdade. A liberdade para permanecer e observar, confiando na vontade daquele que é onisciente e onipresente, já está no amanhã. Eu confio nisso, né? E a liberdade de não obedecer, de querer ir e viver por si mesmo. Mas a questão é que, vou até repetir, né, o que eu falei. Deus, ele já está no amanhã. Deus é onisciente, onipresente. Então, aonde é melhor depositar minha confiança? Em mim mesmo, que sou limitado, não conheço o propósito de tudo, ou daquele que conhece o propósito de tudo e já está no amanhã? Eu prefiro confiar nele, acreditar que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E mesmo que o momento seja desfavorável de obedecer à sua vontade, ele já conhece o amanhã, então eu vou confiar na vontade. Para tudo isso que eu te falei aqui, você já tem as suas justificativas. Afinal de contas, foi você que se sentiu abandonado, foi você que sofreu essa dor enorme, foi você que se sentiu sozinho, foi você que foi decepcionado, traído por quem deveria te proteger. Eu sei, Deus também sabe, Ele viu tudo isso, mas uma frase que tá aqui que fez total sentido pra mim deve fazer sentido pra você também, que é a seguinte:
Deus não tem compromisso com quem se vitimiza, mas com quem se arrepende. Você queria que tudo fosse diferente, você queria que Deus tivesse feito tudo conforme você imaginou que daria certo. E aí você se afastou da presença de Deus e falou assim, porque você não quis fazer desse jeito, agora eu estou assim desse jeito. Não é mais ou menos assim? Mas tome uma posição hoje, porque existe um Deus que te ama, existe um Deus que te vê, mas a gente, na nossa liberdade, escolha obedecer, por mais que seja difícil. Escolha obedecer. No momento mais difícil, a partir de hoje, olha para Ele, que Ele vai estar ali te encorajando. Ele vai estar falando, depois que você superar essa, você vai estar num nível, sabe? Eu quero te dar uma boa notícia. Não é que as coisas sejam mais difíceis para você. Todo mundo tem um momento que parece que o caminho fica um pouco mais estreito, mas existe uma diferença de como e com quem a gente passa. Se a gente decide passar sozinho, realmente fica muito mais difícil, porque a gente é limitado, a gente entrega os pontos rápido. Mas tem alguém que renova ali o nosso ânimo, a nossa força, tá ali nos incentivando a todo momento. E a cada aprovação, no final dela, a gente se torna mais forte, a gente aumenta um pouco mais a nossa. Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Eu também preciso muito da sua ajuda para poder expandir aqui o canal. Como? Você curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, tá bom? Me ajuda muito, cada curtida vocês não têm noção, tá bom? Então é isso, olha, ativa o sininho, porque se tiver próximo vídeo, quando tiver o próximo vídeo, vai te avisar e você não vai perder nenhum, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, tchau!